seguir no programa de hoje. Creia que você é a justiça de Deus em Cristo, pela fé. Amém? No momento que você crê que é justo, crer certo produz vida correta. Você não precisa se preocupar em viver corretamente, porque viver corretamente é um fruto, não é a raiz. A raiz é crer corretamente. Crer corretamente sempre produz o viver correto, e não o inverso. Hoje com o pastor Joseph Prince. Nessas 2 últimas semanas, Deus tem falado comigo a respeito de pregar sobre a justiça. Você verá o que Deus está fazendo nesses últimos dias. E qual a mensagem que Deus quer que apresentemos. Primeiro, Deus estabelece pastores que alimentam as ovelhas. Diga pastores. Perceba que está no plural. Diz em Jeremias, e levantarei sobre eles pastores que apacentem. Pastores de ovelhas. Que apacentam o povo e não batem nas ovelhas. Alguns pastores ficam açoitando as ovelhas. Deus diz que não devemos fazer isso, temos que apacentar. Algo acontece quando alimentamos ou apacentamos. A igreja é o lugar para alimentar. Você pode servir como diácono, como músico, mas não é para isso que você vem à igreja. Você vem para se alimentar. Todos precisamos de alimento. Deus se interessa mais em que você se alimente do que o seu serviço. Jesus se agradou mais de Maria, que se alimentava da sua palavra, do que Marta, que estava o servindo. Quando você se alimenta, o que acontece? Quando você está sob o alimento ungido, ensinamento ungido, 3 coisas acontecem. Nunca mais temerão, o rebanho não terá medo. Como você sabe que está numa igreja que alimenta, que tem boa comida? Em primeiro lugar, você não teme. O temor não será um fator na sua vida. Você não se assombrará ou desmaiará. Não ficará desencorajado. O desencorajamento vai diminuir na sua vida. Não somente isso, e nenhuma delas faltará. Aleluia! Amém? Vai descobrir que Deus vai tirar a escassez da sua vida. Ele vai dar fartura, amém? O incrível é que essas 3 bênçãos acontecem quando estamos nos alimentando. Não é nosso esforço. Quando nos alimentamos com boa comida, o desencorajamento, a falta desaparecem. É uma boa notícia. Se o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. A próxima pergunta é, nos alimentar com que ensinamento? Me alegro porque a Bíblia responde as perguntas no seu próprio contexto. Quando você quer estudar a Bíblia, você descobre que, por exemplo, Deus levantará pastores para alimentar as ovelhas. Alimentar com que ensinamento? A Bíblia, dentro do seu contexto, diz que tipo de alimento. Vejamos o contexto.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará. Jeová Tzidkenu, em hebraico, o Senhor, justiça nossa. Portanto, o contexto nos diz que o alimento que deve ser dado às ovelhas, trazendo as 3 bênçãos mencionadas, é a mensagem sobre a justiça de Deus. Você não tem justiça própria. Obedecer à lei não faz de você justo. Obediência não faz de você justo. O Senhor é a sua justiça. Eu disse, o Senhor é a sua justiça. Se você tem Jesus na sua vida, Jesus é a sua justiça. Amém? Glória a Deus. O texto não diz somente o tipo de comida, mas fala quando isso vai acontecer. No cronograma de Deus. E descobrimos que está acontecendo agora. Essa profecia é para a nossa geração. Amém? Próximo versículo. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, versículo 8, vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Deus está dizendo que o povo não contará mais a história de Deus tirando o povo de Israel do Egito. Você lembra? Os 10 mandamentos, Deus falando, Moisés. Naquela época, o povo contava a história de Deus tirando o povo do Egito. Deus diz que não vão falar dessa história. Dirão, naqueles dias, o Senhor que fez subir a casa de Israel da terra do norte. Que terra está ao norte de Israel? Para nós, em Singapura está... Você não sabe. Não é Indonésia, Malásia. O país ao norte de Israel, Rússia. Se fizer uma linha de Jerusalém para o norte, vai cruzar Moscou. Certo? Essa é a terra do norte. A nossa geração viu muitos judeus virem da Rússia para Israel, mais do que qualquer outra geração. Amém? Por isso digo que nós somos essa geração na qual Deus vai levantar pastores que alimentarão o povo com a mensagem que o Senhor é nossa justiça, que a Bíblia diz que o tempo desse mover extraordinário é o tempo quando os judeus voltassem. Um êxodo maior do que aquele do Egito. Glória ao nome do Senhor, aleluia! Amém. Quero aclarar alguns pontos, essa não é ainda a minha mensagem. Mas para fundamentar a minha mensagem, eu quero trazer algo que é muito importante para que a mensagem possa ser entendida. Muitos definem justiça como fazer certo. Justiça não é agir corretamente, é ser correto. Amém. Alguns definem o pecado como agir erradamente. Não, o pecado resultará em erro, mas, acima de tudo, o pecado é um estado de ser. Amém? Você me escuta? Não é uma ação errada, é um estado de ser. Justiça não é fazer o certo, é o estado de ser. Amém? Assim, quando falamos de justiça, não é fazer algo corretamente, mas é um estado de ser. Veja 2 Coríntios 5, 21. Isso desfaz a visão de que justiça é fazer o certo e pecado é fazer errado. E muitas pessoas, inclusive cristãos, acreditam assim. Até mesmo pregadores pensam assim. Mas isso é um erro. Leiamos a passagem bíblica. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. A Bíblia diz que Jesus não conheceu e não cometeu qualquer pecado. Deus fez Jesus se tornar pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Este texto está falando sobre Jesus na cruz. Na cruz, o justo que não conhecia pecado se tornou pecado. Como isso aconteceu? Ele cometeu o pecado? Você fica em problemas se definir o pecado como agir errado. Porque aqui Jesus se tornou pecado. Deus fez Jesus se tornar pecado. Se disser que pecar é agir erradamente, então Jesus cometeu o pecado na cruz. Não, a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Como se tornou pecado? Recebendo o nosso pecado. O pecado é um estado de ser. Por outro lado, porque ele se tornou nosso pecado, nós nos tornamos justiça de Deus. E se justiça é agir
corretamente, teríamos que concluir que o pecado é agir erradamente. Mas já vimos que pecar não é agir errado, pecar é um estado do ser que produz o erro. Jesus recebeu esse estado no qual estamos desde que Adão caiu. No momento que uma criança nasce no mundo, essa criança nasce no estado do pecado. Essa criança não fez o bom nem o mal, mas nasceu no pecado. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Crianças nascem pecadoras, apesar de inocentes. Quantos entendem? Quando nascemos de novo, nascemos em justiça. Posso ter um amém? É um estado de ser. Aleluia! O problema é que na igreja temos dito que a justiça é fazer o certo. Isso ensina que temos que ser mais justos, mas na verdade você não pode ser mais justo. Ou você é justo ou não é. Quando você recebe Cristo, você se torna a justiça de Deus em Cristo. Pastor, mas eu e até o senhor já pecamos depois de receber Cristo? Sim, mas nossa falha não nos faz injustos. Compartilhei sobre a profecia de Daniel. Daniel fala da obra do Messias, de Cristo, que quando ele viesse destruiria a transgressão, acabaria com o pecado, e traria reconciliação para a iniquidade. Isso é maravilhoso. Ele traria justiça eterna, não temporariamente. Você não é justo até pecar de novo. Jesus trouxe justiça eterna. Assim como seu sangue é eterno, o sangue de touros e cabras no Antigo Testamento era uma justiça temporal. O sangue de Jesus dá a você e a mim justiça eterna. Amém? Temos segurança da salvação. Sem essa segurança, não podemos ter alegria e paz. Alegria não coexiste com insegurança. Minha filha Jéssica não pode ser alegre e ter paz na minha presença se ela acha que quando ela cometer algum erro, ela perde a comunhão comigo ou vou abandoná-la. Não podemos ter alegria e paz nesse ambiente. A Bíblia diz que temos que ter alegria e paz, aleluia, sabendo que temos justiça eterna. Você é eternamente justo. Você não se alegra com isso? Mas essa não é a minha mensagem, aqui está somente o fundamento. O fato é que, quando nós observamos, vemos que os judeus oram mais tempo do que nós, oram com mais frequência, eles sacrificam mais do que você, se esforçam mais. Se visitar o Muro das Lamentações em Israel, em Jerusalém, você vai ver que eles estão no muro orando dia e noite. Faça chuva ou faça sol, eles estão orando. São extremamente zelosos. A Bíblia fala sobre o zelo sem conhecimento. Deixe-me mostrar para vocês. Vejamos o que diz Romanos capítulo 9. O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Estranho. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Aqueles que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Como? Mas aqueles que buscavam a lei da justiça não chegaram à lei da justiça. E o apóstolo Paulo pergunta: por quê? A resposta: porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Muitos crentes agem como judeus hoje. Buscam a justiça pelas obras da lei, tentando guardar as leis e até mesmo os 10 mandamentos, mas Deus diz que não é pelas obras da lei, é pela fé. Creia que você é a justiça de Deus em Cristo, pela fé. Amém? Quando você crê que Jesus se tornou pecado para que você fosse justo, como Cristo se tornou pecado sem ter cometido o pecado, hoje eu sou justo sem ter atos de justiça. Amém? No momento que você crê que é justo, crer certo produz vida correta. Você não precisa se preocupar em viver corretamente, porque viver corretamente é um fruto, não é a raiz. A raiz é crer corretamente, certo? Crer certo sempre produz viver certo. Posso ter um amém? Veja que crer corretamente sempre produz o viver correto, e não o inverso.
Viver corretamente não produz o crer corretamente. Você me escuta? O interessante é que quando Jesus caminhou aqui na Terra, o seu poder curador estava fluindo a tal ponto que uma mulher que tocou na orla do seu vestido foi curada, sem a sua permissão. Quem tocasse na sua roupa era curada. Ele estava transbordando de saúde, plenitude e cura. Mas sabe quem não recebeu a cura? Aqueles que tinham justiça exterior. Aqueles que não criam em Jesus, mas tinham uma vida aparentemente justa, os fariseus. Eles não foram curados. Diz a Bíblia nos Evangelhos. Os que foram curados foram aqueles que creram em Jesus. Muitas vezes não tinham uma vida correta, mas eles creram. Assim, igreja, crer corretamente é importante. Quando você é tocado pelo poder de Jesus, o poder de Jesus vem ao seu ser e cura o seu corpo. Você não é mais o mesmo. Amém? Se você está sofrendo de algum tipo de enfermidade por causa do pecado, gonorreia, doenças venéreas, se o Senhor cura você, certamente não vai voltar àquele pecado. Não vai voltar ao estilo de vida que trouxe aquela enfermidade. Porque o mesmo poder que curou você o mantém longe daquele pecado. Por isso, não devemos nos preocupar a respeito de viver corretamente. Temos que ter certeza que estamos crendo corretamente. Você está crendo corretamente? Isso vem quando somos alimentados. Com este alimento, começamos a crer. Amém? Amém? Glória a Deus. Continuemos. Diz, porque eles não se tornaram justos, apesar de terem tentado, mas não foi por fé, foi pelas obras da lei. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Qual é a pedra de tropeço? No primeiro culto, alguém disse a lei. Não, a pedra de tropeço aqui é Jesus. Continue lendo o contexto. Como está escrito, eis que põe em Sião, não fala em Sinai. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Note que a pedra de tropeço é Jesus, e quem crê em Jesus nunca será envergonhado. Amém? Escute, não é que Jesus seja a nossa pedra de tropeço, mas Jesus, como a nossa justiça, é que é a pedra de tropeço. Porque o contexto aqui fala de justiça. Você me escuta? Você sabia que nossa igreja é uma pedra de tropeço? Para algumas pessoas que consideram nossa igreja pedra de tropeço. Sabe o que é uma pedra de tropeço? Não é Jesus. Jesus, como nossa justiça, é a pedra de tropeço. Nós nos gloriamos em Jesus como nossa justiça, não nos gloriamos na nossa obediência, em guardarmos a lei. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. E o Senhor, nossa justiça, é uma pedra de tropeço para os judeus. Assim como hoje é para alguns crentes. Eu sei que alguns de vocês, quando perguntam de que igreja você é, e você diz, sou da igreja New Creation, eles dizem, e olham de forma estranha. Certo? Mas alguns reagem dizendo, essa é uma boa igreja. Eu afirmo que nós somos a pedra de tropeço, mas, pastor, a Bíblia diz que não devemos ser tropeço para o nosso irmão. Leia com cuidado, esse texto se refere à comida e à bebida. No que se refere à doutrina e ao evangelho, não podemos negociar. Cristo é pedra de tropeço para os judeus. Temos que parar de pregar Cristo como nossa justiça por causa dos judeus? Não. Eles têm que se adaptar, não nós nos adaptarmos a eles. Cremos que Deus enviou seu Filho para ser nossa justiça. Quantos podem dizer amém? Agora vou começar a pregar. Aleluia. Foi só aquecimento. Estava falando de forma geral. Agora vamos ao nosso tema. Aleluia. Eu falei tudo isso para chegar nesse versículo que fala sobre a justiça e a saúde. Podemos pregar sobre a justiça e a prosperidade, justiça e o bem-estar para a família, justiça e a bênção do casamento. Podemos pregar sobre muitas áreas, mas vocês hão de convir que, depois da salvação, o perdão dos pecados, a maior bênção na terra é a saúde. Verdade? Ser saudável aos 40, aos 50, não parecer ter essa idade. Ter 60 e o corpo dizer que você não tem 60. Tem pessoas que têm 30 anos e parecem ter 50. Isso é verdade, eles chamam de idade cronológica e idade real. Mas a verdade é essa, não adianta ter prosperidade, ter muito dinheiro e o seu corpo está incapacitado, você está sempre deitado e doente. E só para que saibamos,
que o desejo de Deus, conforme 3 João 2, vou citar o texto: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O desejo de Deus para nós é que prosperemos e tenhamos boa saúde, assim como a nossa alma. Deus não está somente interessado na sua alma. Deus quer que você prospere, como o texto que nós lemos. Tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deus me disse recentemente: quando o meu povo souber que eu quero que eles sejam saudáveis, eles serão saudáveis. Amém? Vou falar sobre saúde e justiça hoje. Vou ler um versículo, mas antes que leia, você vai ficar surpreso com o que eu vou compartilhar. Às vezes eu mesmo me surpreendo com o que falo. Eu sei que você vai ficar surpreso. Você sabia que impor as mãos sobre os enfermos, apesar de Jesus ter feito isso e o povo foi curado, e o próprio Jesus disse para os seus discípulos: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não disse: impõe as mãos, orem e eles serão curados. Ele mandou só impor as mãos e eles curariam. Pense nisso. Então, você sabe do que fala esse versículo? Como curar os enfermos? É muito simples. Levantem as mãos. Isso se chama mãos. Estão na extremidade dos seus braços, certo? Mãos. Mãos sobre o enfermo. Tem o enfermo? Impõe as mãos. Certo? Deus cura. Entende? Encontra o enfermo, impõe as mãos, Deus cura. Jesus não disse que você curaria. Disse: impor as mãos sobre os enfermos, mas tem que ser crentes. Os crentes impõem as mãos, Deus cura. Amém? As pessoas acham isso estranho. Pastor, como o senhor cura? Mãos, doente. Impõe, Deus cura. Amém? Mãos estão na extremidade dos nossos braços, no nosso corpo. São as mãos. Imponha sobre o enfermo. Amém? Nós fazemos isso na nossa igreja, continuamos fazendo, mas na verdade é para impormos sobre os descrentes. Essa é a vontade de Deus, e não sobre os crentes. Quando lemos a Bíblia cuidadosamente, vemos que quando os crentes impunham as mãos, era sobre descrentes. Jesus, é claro, sempre impunha as mãos sobre descrentes. Não existiam crentes ainda. Quando Jesus comissionou seus discípulos, no livro de Atos, eles impuseram as mãos sobre os enfermos. Entre os descrentes. Crentes impondo as mãos sobre enfermos descrentes. Qual a provisão para os crentes? Eu creio, me escute bem, podemos impor as mãos sobre crentes, mas não é o ideal de Deus. Por isso eu disse, alguém que me escuta pode pensar que eu estou inventando essas coisas, mas se você ler cuidadosamente, vai descobrir que até mesmo os dons do Espírito são para os descrentes, para o benefício deles. Deus demonstra os seus dons para atraí-los para Jesus. Amém? Por que é preciso de cura se o curador vive dentro de você? Vejamos. Fique de pé, Patrick. Eu sou um crente. Digamos que a unção de cura está em mim. E ele é um descrente. É claro que ele é crente. Mas digamos que é o descrente, certo? Agora, o curador vive em mim. Por isso impõe minhas mãos sobre o enfermo. O curador transmite seu poder e sua presença para o enfermo. Amém? Glória a Deus. Você sentiu o poder de Deus, não é? Eu também senti. Amém. Glória a Jesus. É melhor você sentar. Amém. Agora, o curador vive em você, correto? E o enfermo não tem o curador. Você transmite para ele. Você entendeu? Escute com cuidado. Todos os crentes têm um curador. Cristo vive em nós. Não é o ideal de Deus. Muitas vezes não sabemos quem somos, quem habita em nós e dependemos que os outros orem por nós. Mas esse não é o ideal de Deus. Quantos entendem isso? Se você buscar oração, vamos orar. Não me entenda mal. Se for um dos nossos pastores, eles vão orar por você e impor as mãos. Mas não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que viva na saúde do novo concerto. Eu vou mostrar como. Vejamos Romanos 8:11. É um poderoso versículo. Vejamos o versículo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos
mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Antes de mais nada, vamos entender algo importante. Essa vida dada aos nossos corpos mortais. O que é mortal? Um dia nós teremos um novo corpo. Você sabia que a qualquer momento Jesus pode voltar? Todas as profecias com respeito à sua vida já foram cumpridas. Israel já está na sua terra. O evangelho está sendo pregado aos 4 cantos da terra. Amém. A qualquer instante, Cristo pode voltar. E quando Cristo surgir nas nuvens e chamar por nós, num segundo, o mundo só perceberá que desaparecemos. Num instante. Amém. A Bíblia diz na carta aos Tessalonicenses que no momento que a trombeta soar, teremos um novo corpo. O corpo de Jesus é físico e transcende o espaço, o tempo e a matéria. Por isso que quando Jesus voltar, se você estiver num prédio como este, não tem que se preocupar em ter que correr para o elevador, apertar o botão, dizendo, esperem por mim. Não, nada disso. E você sai correndo para o trem e o senhor diz, não, espero pelo próximo trem. Não, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Jesus. Amém? Como é o corpo de Jesus? Não é um corpo etéreo, como um fantasma, mas um corpo real. Quando ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos, toquem aqui, um fantasma não tem ossos e carne. Um espírito não tem ossos e carne. Quando ressuscitou, ele tinha um corpo, mas o seu corpo podia aparecer e desaparecer, sem passar pelas portas, um corpo que podia transcender o cimento, o concreto. Por isso que a primeira coisa que vai acontecer é que nosso corpo será transformado. Passaremos pelo teto. Amém? Mas será um corpo físico. Poderá bater na mão do seu irmão, mas esse corpo nunca envelhecerá, nunca ficará enfermo, nunca ficará doente e nunca morrerá. Por quanto tempo? Para todo o sempre. No próximo programa, ressuscitar Jesus dos mortos foi a realização maior de Deus. Deus se utilizou de todo o seu poder para ressuscitar Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.